Olá, tudo bem? Hoje o vídeo é direcionado às pessoas que passaram no vestibular da Unesp para 2020. Como eu comentei no vídeo passado, eu acabei de voltar da banca de avaliação dos vestibulares e tirei dali algumas ideias interessantes, algumas conclusões, observei algumas coisas, conversei muito com os membros da banca, que era a Gisela Nogueira, o Giacomo Bartoloni, professores titulares do curso de violão da Unesp, e o Paulo Martelli, que foi outro convidado externo da banca para fazer as avaliações. E acho interessante que a gente pudesse discutir um pouco desses aspectos, né? Tanto para quem não passou, quanto para quem passou. Sinceramente, eu não sei qual que é a situação mais problemática, assim, se é de vocês terem sido reprovados no vestibular e terem uma nova chance de de conduzir a formação de vocês para ingressar nessa instituição no próximo vestibular, ou a pessoa que foi aprovada e agora tem um desafio brutal pela frente, que precisa ser bem compreendido para que esse período novo e brilhante na vida dos estudantes seja realmente bem aproveitado, tá? Então eu organizei mais ou menos essa fala em torno de 5 pontos que eu queria que vocês acompanhassem aqui com bastante calma, com bastante cuidado, e depois dissessem aí se vocês acharam que faltou alguma coisa, né? Sempre os comentários aqui do canal são sempre muito bem-vindos, tá? Eu estou sempre aprendendo e reelaborando as minhas ideias a partir dos comentários que vocês fazem, tá? Então, qual que é o primeiro ponto que eu queria abordar? O primeiro deles é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre o conservatório e o ensino particular e a universidade. O que eu estou chamando de conservatório seria o equivalente ao ensino médio, né? O pessoal que estuda no Conservatório de Tatuí, que estuda na Escola Municipal de Música do Estado de São Paulo, na Escola Municipal de Música, até alguns estágios mais avançados do próprio projeto Guri, né, que atende alunos até os 18 anos de idade, e as escolas públicas ou privadas que têm essa obrigação de conduzir o estudante de música desde a sua iniciação até a véspera do vestibular, né, vamos dizer assim. O ambiente do conservatório é muito amoroso. Ele é quase como uma extensão da casa da gente. As pessoas convivem num espaço em que há muita compreensão com os níveis de cada um. Mesmo que haja um programa fixo, um coordenador de um curso de conservatório, um professor de um curso de conservatório, sempre conta com a possibilidade de que o aluno não vai realmente se interessar por uma carreira profissional na música, né? Então as produções, vamos dizer assim, dos alunos são sempre recebidas de uma maneira mais aberta, porque não existe uma expectativa tão fechada em relação ao que esse aluno tem que ser no final de um curso de conservatório. Ele pode ser um aspirante a profissional, pode ser um aspirante a concertista, pode ser um aspirante a professor, e pode ser um aspirante a nada disso. Ele pode ter interesse em carros, ele pode ter interesse aí no agronegócio, ele pode ter interesse em medicina, em filologia, em budismo, em filosofia. Isso não vai alterar a maneira como os professores do conservatório acolhem esse estudante, né, e orientam a formação dele. O que acontece quando a gente entra na universidade? Acontece que você tem um currículo muito mais fechado, mais profundo, mais exigente. O perfil do estudante de universidade, ele tem uma finalidade, vamos dizer assim. Esse perfil é construído com base em uma expectativa muito concreta do que a universidade espera dos profissionais. Aqui em São Paulo nós tivemos um acontecimento bastante interessante, que eu estou mais ou menos próximo a essa família do conservatório, né? A professora Donata Lange, que é da EMESP, da Escola Municipal, da Escola de Música do Estado de São Paulo, chegou a fazer um encontro com o professor Eduardo Monteiro, professor de piano da USP, para perguntar a ele qual é o perfil do estudante que ele espera, para ela ter uma certa ideia de como conduzir a formação desses alunos, pensando na parte desses alunos que pretende uma profissionalização. Então existe um bate-bola entre o conservatório e a universidade, pelo menos entre essas instituições que se levam a sério, né? Isso costuma esmagar um pouco as pessoas. Sair de um ambiente em que você é acolhido para um ambiente em que você tem que mostrar serviço, provar o seu valor e às vezes te leva a repensar completamente a sua relação com a música. Às vezes pessoas que tinham uma ideia muito clara do que queriam fazer, quando encontram mais de perto as exigências que são feitas na universidade para fazer com que a formação leve o aluno a corresponder à realidade do mercado de trabalho, às vezes reavaliam essa relação.
Às vezes alunos que prestaram para bacharelado mudam para o curso de licenciatura, porque vão ser mais felizes tendo uma vida um pouco mais dividida entre o ensino e a produção artística. Às vezes pode acontecer o contrário. O aluno que ingressa em licenciatura percebe que não tem saco para dar aula e faria mais bem ao mundo se ele realmente pudesse mudar para um curso de bacharelado, só que ele precisa corresponder de uma forma muito mais exigente ao que se espera de um aluno de instrumento, né, de um estudante de instrumento. Essas adequações são muito comuns. Eu conheço casos de gente que migrou, não sei se do fagote para flauta, da flauta para o fagote, depois eu preciso perguntar para a pessoa que me contou isso, né? Que foi um caso raro, né, de uma pessoa que mudou de instrumento no meio da sua graduação. Há casos brilhantes de alunos que entram, por exemplo, eu conheço gente que entrou no bacharelado em violão e se tornou maestro assistente da Orquestra Sinfônica Experimental, daqui de São Paulo. Então, é preciso estar aberto também para essa possibilidade de você conhecer profundamente o nível de exigência de um curso e pensar na sua adequação. Uma outra diferença muito grande entre o conservatório e a universidade, que costuma assustar muitas pessoas, é que a universidade é uma instituição que tem 3 finalidades: o ensino de uma profissão, a pesquisa sobre essa profissão e a extensão, quer dizer, ela tem que atender a comunidade de alguma maneira. Os cursos de medicina têm os hospitais das clínicas, os cursos de direito às vezes têm consultorias jurídicas para a população, os cursos de música às vezes oferecem cursos de extensão para a população, para a comunidade de modo geral, e tem os concertos, que são sempre gratuitos. A maior parte das avaliações de fim de semestre das universidades são feitas através de recitais públicos aos quais qualquer um pode comparecer, né? O estudante universitário precisa corresponder a essas 3 finalidades. Ele tem que perceber que ele tem que sair dali sabendo fazer pesquisa. Ele não precisa ser um pesquisador genial, mas ele precisa saber o beabá da pesquisa científica. Também precisa saber apresentar um recital, organizar um repertório. Ele precisa, acima de tudo, enriquecer o seu repertório conceitual. Enquanto no conservatório a gente está muito mais aprendendo uma linguagem sob a guarda, né, direta de um professor, na universidade o ideal seria que a gente percorresse um caminho que nos levasse cada vez mais a uma autonomia, a uma capacidade de fazer uma pesquisa por si próprio e apresentar uma proposição interpretativa coerente, né, que faça jus a um conhecimento amplo de toda a história da interpretação musical. Esse processo não é tão fácil quanto o que eu estou dizendo, que falando é bonito, né? Essa é uma coisa, mas isso é um processo muito doloroso. Implica em você abrir mão de coisas que você acredita, implica muitas vezes em mudanças na sua técnica, implica em tocar um repertório que você detesta, muitas vezes implica nisso, mas em cobrir a sua experiência musical com artefatos culturais que às vezes não estão no seu radar. Eu posso dar um exemplo pessoal em relação a isso. Um compositor que eu detestava no período da minha graduação era justamente Francisco Tárrega, porque eu observava o Tárrega com o olhar de quem gostava de Brahms, de Beethoven, de Liszt e de toda essa tradição romântica, né, da música sinfônica, e o Tárrega não é nada disso. A questão é que, por ele não ser nada disso, não significa que ele não seja bom. Eu insisti na determinação de conhecer a obra de Tárrega ainda na graduação, sofri muito por isso, mas isso me valeu, coisa de 10 anos depois de formado, 5, 10 anos depois de formado, eu comecei a repensar a minha avaliação a respeito de Tárrega, e hoje Tárrega provavelmente é o meu compositor violonista favorito, vamos dizer assim. Claro que a lista é grande, temos Sor, temos Villa-Lobos, temos muita gente competente que escreveu para o violão a partir do ponto de vista de um violonista, mas entre essa categoria, né, de compositores que escreveram para o instrumento a partir de uma experiência como instrumentistas, o Tárrega para mim está no topo da lista. Então, o aluno de graduação, o aluno que ingressa no curso de graduação, ele tem que ter isso em mente, que às vezes a opinião dele a respeito de um compositor pode mudar assim, do 0 para o 100, em um período no qual ele vai passar provavelmente pela sua última experiência realmente de mutação. O aluno que entra na graduação e sai do mesmo jeito não aprendeu, não percebeu, não passou pelo processo. Então tenham clareza que esse período vai modificar a vida de vocês de uma maneira, às vezes, irreversível, o que pode ser muito bom, inclusive, né?
O outro fator, né, eu já falei aqui de 3 aspectos, né, da diferença da universidade para o conservatório, a questão da afetividade no conservatório, que muda um pouco na instituição da graduação, né, que vocês estão sendo mais exigidos de uma maneira mais profissional, mais impessoal e mais distanciada. A questão do tripé, né, pesquisa, ensino e extensão. Agora a gente pode fazer uma pergunta, né, quer dizer, como é que você se adequa a esse sistema sem perder a sua individualidade? Seria assim, o nosso terceiro aspecto a comentar aqui. Tem uma má notícia para vocês que ingressaram no bacharelado. Nada pelo qual vocês passem vai fazer vocês perderem a individualidade. Vocês podem aprender a tocar com o violão de cabeça para baixo, vocês podem passar por experiências técnicas totalmente diferentes, o professor pode pegar a mão de vocês, lixar a unha de vocês de outro jeito, pode propor um repertório completamente diferente, pode propor um caminho que vocês considerem desnecessário, um caminho... Nada desses... Se vocês abraçarem esses conteúdos, vocês não vão perder a individualidade de vocês. É impossível que isso aconteça. Vocês vão sempre fazer aquilo que está determinado para que todo mundo faça de uma maneira única. Então não é o momento, né, de mostrar o que vocês sabem, de mostrar o que vocês aprenderem. É o momento, sim, de guardar todos esses conhecimentos para vocês e terem confiança de que esses conhecimentos vão estar lá quando vocês se formarem. Mas não tem muita resistência ao novo, sabe? Os professores universitários são uma raça meio maluca, assim, é um pessoal meio doido mesmo. Às vezes os alunos se espantam muito com o que os professores propõem, né? Mas é interessante que a gente embarque na loucura deles para que a gente se enriqueça de experiências novas, de experiências diferentes. Afinal, vocês procurar uma universidade para quê? Eu acho que é difícil que uma pessoa procure uma universidade para ter o seu gênio e o seu talento reconhecido. A gente entra na universidade para aprender, para passar por novas experiências. Não importa em que grau, em que estágio a gente ache que esteja. Então vocês não vão perder a individualidade se procurarem por experiências novas. Esse é um conselho, é uma ideia que eu acho bastante útil para quem ingressa na graduação. Tá? Existem 2 formas principais através das quais os professores encaram o papel deles em relação ao estudante. A primeira forma é a de que o estudante precisa prosseguir o seu desenvolvimento. Então, a partir do momento que ele ingressa na universidade, ele tem que seguir o seu crescimento musical, o engrandecimento das suas referências, as suas leituras, aprofundar suas práticas de estudo. Essa é uma visão. A outra visão é a que parte do princípio de que a graduação é o último momento em que o aluno vai poder fazer alguns recuos estratégicos. Então, por exemplo, se você tem algum problema de tensão, e eu percebi isso em muitos alunos, bons candidatos, tá? Não sei se vão passar, mas alguns bons candidatos que têm chance de ingressar no curso de bacharelado da Unesp têm problemas de tensão, né? Como abordar esses problemas de tensão? Alguns professores preferem simplesmente dizer, vai resolver isso com o professor de Pilates, outros professores preferem eles mesmos acompanharem esse processo e identificarem ali no trabalho diário dos estudantes aquilo que pode ser usado ou que pode ser identificado como fator que está gerando essa tensão. Alguns professores preferem simplesmente indicar um caminho e mandar o aluno se virar, e outros professores preferem acompanhar isso um pouco mais de perto. Para esses professores, a estratégia é pedir para o aluno parar de tocar o repertório que ele está tocando e abordar peças mais simples. O argumento a favor dessa solução eu acho bastante forte, que é os alunos de bacharelado vão ter que dar aulas. Ninguém vive nesse país como músico sem ter que em algum momento frequentar uma aula como professor. Então visitar esses repertórios de nível médio, nível fácil, muitas vezes coisas que vocês não tocaram na graduação, no conservatório, não tiveram a oportunidade de visitar esse repertório, ou visitaram de uma forma superficial, visita de novo na graduação. Então vão passar por essas peças, as peças mais fáceis de Sor, de Carcass, toda a escola clássica. Reginald Smith Brindle escreveu o Guitar Cosmos, né, que é uma obra moderna, de estética moderna, mas com exigências técnicas de conservatório. É interessante a gente revisitar todo esse programa para a gente ter uma visão mais madura a respeito dele e poder passar esse repertório para os nossos alunos futuros de uma maneira um pouco mais consciente. Tá? Qual é a desvantagem dessa saída? De fazer o aluno parar por um tempo e voltar para o repertório mais simples e depois construir sua técnica a longo prazo até chegar ao que se espera de um aluno bacharel. É a frustração, né? A falta de paciência que muitas vezes os jovens têm de
refazer caminhos ou de fazer esses recuos estratégicos. A gente chega na faculdade, a gente quer tocar assim o mundo, a gente quer tocar concerto de violão em orquestra, a gente quer se colocar na profissão de uma maneira notória, a gente quer arrasar, né? E às vezes esse período de 1 ano, às vezes até um pouco mais, refazendo o repertório, pode ser extremamente frustrante. Tem professores que ligam para isso e procuram lidar com a frustração dos seus alunos, tem professores que não estão nem aí para vocês e vão fazer vocês refazerem todo o repertório. Cabe a vocês terem essa visão de longo prazo. Nem a individualidade de vocês pode ser massacrada por nenhum sistema, nenhuma instituição. E nem as chances que vocês têm de tocar peças difíceis lá na frente vai desaparecer se vocês passarem por um período de readequação. Tá? Quem toca o Concerto de Villa-Lobos hoje e entra na graduação vai conseguir tocar o Concerto de Villa-Lobos daqui a 4 anos, só que depois de passar pelos prelúdios, pelos estudos mais simples, por um conhecimento da escola clássica. Então não é um grande problema. Assim, aqui a gente, quando é jovem, a gente é muito imediato, né? A gente é muito imediatista e a gente busca soluções muito rápidas para extravasar as intenções e o entusiasmo musical que a gente tem, né? Então é preciso saber bem qual é o perfil da instituição que vocês estão entrando e lidar com isso de uma forma proveitosa, tá? Acho que um último fator aqui que eu queria comentar, esse acabou de ser o 4º fator. O 5º e último fator que eu queria citar é uma postura, tá? Que todo estudante meio que oscila entre 2 posturas diferentes. Que é a postura de entrar para mudar a instituição, tá? E a postura de se adequar à instituição. Em alguns aspectos a gente acaba aceitando as normas e se adequa. Outras dessas normas não são muito bem aceitas, a gente trata de se colocar como revolucionário ali, a gente quer modificar as instituições. E a instituição universitária é o espaço para a gente aprender a modificar. É por isso que existe grêmio acadêmico, por isso que existe movimento estudantil dentro das instituições. Eu sou super favorável à participação ativa de todos os alunos, de todas as ideologias possíveis, nessas agremiações de estudantes que se propõem a discutir a universidade e a propor caminhos. Mas tanto para uma postura quanto para outra, é necessário antes saber interagir com a instituição. Até para saber se aquilo que você pensa que precisa ser mudado, realmente precisa ser mudado. Até para saber se aquilo que você acha que pode ser mantido, na verdade, não é um grande vício institucional que precisa ser corrigido o quanto antes. E os estudantes têm um papel nisso. O estudante ajuda a eleger reitor. Eu sei que os reitores acabam sendo eleitos a partir da lista tríplice, né? Eles são, assim, você tem a lista tríplice, mas o governador do estado tem a prerrogativa de nomear mesmo o reitor que não for o mais votado, né? Mas em todo caso o voto está lá. Nós sabemos dos reitores da Unesp, USP e da Unicamp quem foram aqueles nomeados pelo governador que não foram os melhores votados pela comunidade acadêmica. E o voto vale pelo grau de consciência do votante, né? Então é preciso interagir com a instituição, sim. Mas nessa chave, tá? Procurem observar mais, procurem entender como é que funciona os meandros institucionais, como é que funciona a estrutura da universidade, para que vocês não sejam aqueles alunos que às vezes até acabam esquecendo que a finalidade deles na graduação é se formar o melhor que puderem, né? E dedicarem um tempo assim, absurdo a esse embate político e administrativo na universidade, que, vou repetir, acho que deve ser feito, mas sem o esquecimento, né, de que a instituição universitária está ali para formar profissionais competentes e conscientes. O tempo que um estudante precisa dedicar à sua própria formação é muito grande, especialmente os estudantes que de repente têm que trabalhar para sobreviver, para pagar suas contas, né? Não são todas as famílias de estudantes que ingressam nos cursos superiores que têm todo esse cacife para bancar aluguel, alimentação, transporte, né? Então, se eu tivesse que escolher, por exemplo, se fosse um estudante de graduação que estivesse ingressando hoje, né, eu escolheria realmente cuidar bem da minha formação, sem deixar de observar o que acontece do ponto de vista da estrutura e da política institucional. Mas é que a capacidade de mexer com a estrutura e com a política institucional, ela aumenta muito quando a gente é um estudante irretocável, vamos dizer assim, um estudante que os professores não têm o que falar. É um estudante assíduo, vai na aula, domina os conteúdos, avança em relação a esses conteúdos, tá? Esse aluno costuma ter muito mais voz dentro da instituição do que, às vezes, um aluno que só aparece nas assembleias, né?
E eu acho assembleias extremamente importantes, inclusive. Sempre que eu estive ligado a instituições universitárias, eu fiz questão de participar das assembleias, incentivar a participação das assembleias, a discussão e o debate. Mas isso tem que ser feito de uma forma equilibrada e que permita a vocês realmente retirar da universidade aquilo que ela pode oferecer a vocês de melhor, que é o conhecimento. Bem? Acho que era isso que eu tinha para dizer, tá? Durante esse período de férias eu reduzi um pouco a frequência dos vídeos no canal. Eu estou publicando 2 vídeos por semana e espero manter a interação com vocês. Espero que vocês também compartilhem esse vídeo com o pessoal que foi aprovado para o vestibular e para o pessoal que não foi aprovado também, porque os que não foram aprovados esse ano podem ser aprovados no ano que vem, tá? Eu tenho uma gratidão muito grande pelos meus professores do meu bacharelado. Eu seria injusto aqui se eu deixasse de mencionar um deles, mas não é segredo para ninguém aqui que o meu professor de violão na graduação foi o professor Edelton Gloeden, na Universidade de São Paulo, né? Mas a minha relação com ele, ela não começou boa. A minha relação com o Edelton, ela começou assim com muito conflito, com muita dificuldade de adequação a esse novo ambiente. Eu realmente tive que ceder um pouco do espaço para que ele interagisse comigo naquilo que ele é melhor fazendo, e eu sei que ele também cedeu muito espaço para permitir que as minhas cabeçadas ali, as minhas proposições tivessem algum espaço e eu não fosse um aluno completamente frustrado. Ele colaborou muito comigo nesse sentido. Agora, nesse período assim, de 2013 até o final de 2016, eu fui professor substituto na Unesp, e eu acredito a professora Gisela Nogueira o papel de minha última professora, né, que me discutiu comigo aspectos muito diferentes em relação à minha formação básica, original, né? E ajudou a alargar muito a minha visão a respeito do que é ser um professor universitário e o que esperar dos alunos, ou dos estudantes que entram na graduação. Esse panorama parece muito bagunçado, tá? Mas eu espero que vocês possam refletir bem a respeito e ter um ótimo curso de graduação.